Olá, povo de Deus, aqui estamos apresentando a lição 1, referente ao dia 6 de outubro de 2019, que traz em seu título, Conhecendo os dois livros de Samuel. O texto áureo, e disse ela, ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. 1 Samuel capítulo 1, 18. Verdade prática. Nos livros de Samuel, aprendemos a servir, a adorar e amar a Deus de todo o coração, apesar das circunstâncias adversas. A leitura diária desta semana, na segunda-feira, temos a Bíblia, por ser inspirada por Deus, ela fala-nos a alma. O texto de referência está em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, que já está aqui selecionado, que diz: toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. A leitura diária da terça-feira encontra-se em Gênesis, capítulo 18, versículo de número 12, que também vai nos dizer: por isso riu consigo mesma, quando pensou, depois de já estar velha e meu senhor já idoso, ainda terei este prazer? Isto retrata o ensinamento de que Deus abençoa homens e mulheres que são imperfeitos. Esse foi um questionamento feito por Sara, esposa de Abrão. Na quarta-feira, sempre há bênçãos de Deus para quem vai à casa de Deus. O texto vai estar no primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo de número 3, que diz: todos os anos esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Assim, temos o ensinamento de que quem está presente tende a ser abençoado por Deus. A leitura diária da quinta-feira é: não reajamos às provocações. E o ensinamento da palavra de Deus vai estar em Romanos, capítulo 12, versículo de número 19. Que diz assim o texto da palavra do Senhor: amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. O cristão jamais deve reagir a provocações que venham para com a sua vida. Na sexta-feira, aprendemos o seguinte ensinamento: mantenhamos a fidelidade a Deus apesar da apostasia reinante. O texto é longo e trata-se de pessoas que eram líderes e que perderam sua fidelidade a Deus. O texto está lá em 1 Samuel, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 12, que trata da maldade dos filhos de Eli. Estes deixaram de fazer aquilo que era correto. Não iremos ler por se tratar de um texto longo, mas esses deixaram de fazer o que era correto para fazer aquilo que era contrário à vontade de Deus. E a leitura diária deste sábado, encerrando assim com chave de ouro, ela encontra-se em Deuteronômio, capítulo de número 28, versículos de número 1 e 2, que diz: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, ao seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor, ao seu Deus. A obediência a Deus ela é a chave para o verdadeiro sucesso do cristão. Prosseguindo aqui para a leitura bíblica em classe. A leitura bíblica em classe ela se encontra no primeiro livro de Samuel. Iremos fazer ela aqui na própria versão da Bíblia a qual eu utilizo, mas aqueles que assim preferirem podem fazer até na sua lição em casa, ok? Diz assim a palavra de Deus: havia certo homem em Ramate Taim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Elcana, filho de Jeroão, neto de Eliú, e bisneto de Tou,
filho do Efraimita Zuf. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Elcana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque amava, mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor. Sua rival a provocava, e ela chorava e não comia. Elcana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Então essa é a leitura bíblica em classe que será realizada, abrindo assim o trimestre último deste ano 2019. O principal objetivo desta lição é expor a introdução aos livros de Samuel, e os objetivos específicos é apresentar o contexto histórico do primeiro e segundo livro de Samuel, pontuar a autoria e data de primeiro e segundo Samuel, explicar a teologia dos livros de Samuel e, por último, apontar Samuel como divisor de águas em Israel. Vamos aqui para a introdução, que nos diz: nesse trimestre estudaremos os livros históricos de 1º e 2º Samuel. Veremos que eles mostram como Deus escolhia homens para reinar sobre Israel. A partir de seus personagens principais, Samuel, Saul e Davi, perceberemos que os líderes do passado não eram infalíveis. Veremos esse contraste entre esses três principais personagens, Samuel, Saul e Davi, e perceberemos que Deus ele escolhe pessoas que têm falhas, que são falíveis. E assim entendemos que aquilo que provém de Deus vem para nos aperfeiçoar em toda a sua soberania. Primeiro, contexto histórico de 1º e 2º Samuel. A originalidade de Samuel. Originalmente, os livros de 1º e 2º Samuel formam uma só obra, assim como acontece em Reis, Crônicas. Os livros de 1º e 2º Samuel formam uma narrativa que trata da história de Israel a partir de sua entrada em Canaã até ao cativeiro babilônico em 587 a 586 AC. Eles não são apenas registro de fatos e de pessoas do passado, mas são a palavra de Deus, indispensável ao nosso ensino e edificação e consolação. Vamos dar uma conferida aqui que no versículo, o qual encerra assim a originalidade, trazendo notória a importância da palavra de Deus, que está na segunda epístola ao Timóteo, capítulo de número 3, verso 16, que diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução em justiça. E para a instrução na justiça, Então a palavra de Deus, ela é indispensável ao nosso ensino e assim edificação e também consolação. Os personagens principais do livro. Há vários personagens importantes neste livro. No decorrer deste ensinamento, vamos aprender muito sobre estes, mas dentre eles 3 se destacam: Samuel, o profeta, Saul, o primeiro rei de Israel, e Davi, o homem segundo o coração de Deus. A partir desses homens, os livros de Samuel, como os demais da Bíblia,
evidenciam o cuidado especial de Deus, bem como suas disciplinas, justiça e misericórdia, a fim de polir a vida dos reis e do povo hebreu conforme seus propósitos. Vamos conferir aqui Tito, capítulo de número 2, versículo de número 14, que vai dizer o seguinte: Ele entregou por nós, a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Vamos também conferir aqui Hebreus capítulo 12, versículo de número 10. Que diz: Nossos pais nos disciplinavam por um curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Então, no ensinamento da palavra de Deus, vamos entender, mediante a sua palavra, que até a disciplina, a justiça e a misericórdia de Deus, ela tem o objetivo de polir, dar uma espécie de polimento espiritual em nossa vida, para que nós assim sejamos aperfeiçoados para com a vontade de Deus em nossa vida. Assim, o terceiro subtópico vai dizer: o propósito de 1º e 2º Samuel. O propósito de 1º e 2º Samuel é relatar a história do reinado de Israel, partindo do estado de anarquia para a monarquia teocrática. Uma das lições mais preciosas que esses livros nos ensinam é que o obedecer ele é melhor do que o sacrificar. Vamos aqui dar uma conferida em Juízes, onde a lição ela nos faz referência. Juízes capítulo de número 21, versículo de número 25, que vai destacar que naquela época não havia rei em Israel. Cada um fazia assim aquilo que lhe agradava. Veja só que interessante. Cada um fazia aquilo que lhe agradava. Então esse era o período do estado que ia de anarquia, assim passou para o período de monarquia. Passando para a próxima página, vamos ao segundo tópico, onde fala sobre autoria e data. Título e autor. O nome de Samuel significa nome de Deus, e o título dos seus livros, que levam o seu nome, revela uma figura protagonista para contar a história do povo de Deus. Segundo alguns estudiosos do Antigo Testamento e do aspecto externo dos livros, as duas obras elas são anônimas, assim como outros livros históricos. Entretanto, de acordo com os capítulos 1 ao 24 de 1 Samuel, o filho de Ana pode ser apontado como autor e os demais capítulos atribuídos ao profeta Natã e Gade. Esse fato é possível, pois de acordo com o aspecto interno dos livros históricos, os autores sagrados quase sempre eram testemunhas oculares dos eventos que assim sucedia. Vamos ao versículo que faz referência. Ele encontra-se em 1 Crônicas, capítulo de número 29, verso também 29, que diz: Os feitos do rei Davi, desde o início até o fim do seu reinado, estão escritos nos registros do vidente Samuel, do profeta Natã e do vidente Gade. Ou seja, tais assuntos eles também eram algo que acompanhava testemunhas oculares daquilo que acontecia. O exemplo disto são esses profetas citados, profeta Natã e também o profeta Gade. Vamos ao segundo subtópico, a data dos livros. Os estudiosos apresentam as datas entre 1100 e 970 AC. Esta data marca os acontecimentos históricos desde o nascimento de Samuel ao término do reinado de Davi. Assim, crê-se que Samuel nasceu em aproximadamente 1100 anos AC e começou a exercer a função de líder
provavelmente no ano de 1070, depois de 5 anos que o sacerdote Eli havia morrido. Os especialistas do Antigo Testamento afirmam que o reinado de Davi foi entre 1010 a 970 AC. Assim podemos avaliar que o período geral dos livros de 1º e 2º Samuel é de aproximadamente 130 anos. Um período atualmente que podemos dizer um período longo, 130 anos, assim narrando a história em que mudou por completo a história do povo de Israel. Período da anarquia, vamos perceber que no período da anarquia as pessoas faziam aquilo que lhes era de agrado, aquilo que lhe parecia bem. Não havia nenhum rei que colocasse, que impusesse uma espécie de ordem. Cada um fazia aquilo que melhor lhe parecia, e assim esse divisor de águas, que foi o profeta Samuel, tendo uma duração de aproximadamente 130 anos, ele mudou por completamente a situação do povo de Israel. Vamos ao terceiro subtópico, que fala sobre a situação espiritual. Samuel cresceu em Siló. Neste lugar, praticavam-se os mais desagradantes pecados pelos filhos do sacerdote Eli. Olha só, amados, veja que interessante que os pecados eram praticados pelo filho do sacerdote, aliás, pelos filhos, eram 2 do sacerdote Eli. Continuando, a idolatria e a imoralidade eram os pecados dominantes da nação. Vamos conferir isso no texto em que a lição faz referência. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 7, versículo de número 3, que diz: E Samuel disse a toda a nação de Israel: Se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, livrem-se então dos deuses estrangeiros e dos postes sagrados. Consagrem-se ao Senhor e prestem culto somente a Ele, e Ele os libertará da mão dos filisteus. Ou seja, a imoralidade eram os pecados que dominavam aquela nação, juntamente com a idolatria, dominava aquela nação por onde ali apareceu o profeta Samuel. Ou seja, de dentro de um ambiente sujo, surge alguém escolhido por Deus, que seria o divisor de águas, e executaria segundo a vontade de Deus, sendo porta-voz daquilo que Deus ele queria falar com o povo de Israel. Em continuidade, vamos aqui. Em Israel, o sacerdote do povo era Eli, mas ele se deixou levar pelos filhos, honrando-os mais do que ao Senhor Deus. Ele não lhes aplicou a disciplina necessária, mesmo sabendo de todos os atos pecaminosos de seus filhos. O texto faz referência em 1 Samuel capítulo 2, verso 29, que também vamos fazer uma reflexão sobre ele, que diz assim: Porque vocês zombam do meu sacrifício e de minha oferta que determinei para a minha habitação? Porque você honra seus filhos mais do que a mim? A referência a filhos aqui, ela vai ser clara em os filhos de Eli, deixando-os engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas pelo meu povo Israel. Os filhos de Eli, eles faziam aquilo que era contrário à vontade de Deus, e assim eles estavam desviados do plano de Deus. E cuidado, líderes antigos na igreja, para que os seus filhos, para que os seus descendentes não façam uma espécie de bagunça quanto à vontade de Deus. Mesmo sendo nossos familiares, nós como homens e mulheres de Deus temos o dever, temos a obrigação de disciplinar em conformidade com a palavra e com a vontade de Deus. Atenção para que a gente não se torne religioso de aparência, e que assim venhamos perder, como veremos na continuidade deste ensinamento, em suas próximas lições,
que acabamos perdendo os filhos do sacerdote Eli, porque estes eram desobedientes à vontade de Deus. Em continuidade, este quadro desolador gerou consequências espirituais irreparáveis ao povo de Israel. Religiosidade aparente, espiritualidade superficial e um sacerdócio descomprometido com Deus. Isso veio a trazer consequências danosas ao povo de Israel, falando assim de sua espiritualidade, porque normalmente esperamos que o sacerdote ele nos traga para mais junto de Deus, e os filhos do sacerdote Eli, Ofni e Finéias, eles estavam fazendo exatamente aquilo que era contrário à vontade de Deus. Vamos ao texto que faz referência, 1 Samuel, capítulo de número 2, versículos 22 e 23. Amados, a gente estamos usando a versão da Bíblia NVI. É uma versão que particularmente eu me identifico melhor e traz um entendimento mais atual da palavra de Deus para o nosso entendimento. O texto de 1 Samuel, capítulo 2, verso 22 e 23 vai dizer: Eli, já bem idoso, ficou sabendo de tudo que os seus filhos faziam a todo Israel, e que eles se deitavam com mulheres que serviam na entrada da tenda do encontro. Por isso lhes perguntou: por que vocês fazem estas coisas? De todo o povo ouço a respeito do mal que vocês fazem. E esta foi o questionamento feito por Eli aos seus filhos. Em continuidade, vamos ao terceiro tópico, que fala sobre a teologia dos livros de Samuel. O primeiro subtópico fala: profecias cumpridas. Eruditos concordam que há ensino robustos na estrutura textual dos livros de 1 e 2 Samuel. Por exemplo, profecias cumpridas na história e mudanças que ocorreram na estrutura social da nação estão patentes em 1 Samuel, capítulo 7 e 12, e 2 Samuel, capítulo 17. O segundo subtópico fala sobre a busca de um rei. Samuel era um líder preocupado com o crescimento espiritual da nação. Por isso ele está presente no momento em que o povo israelita pede para si um rei. Como homem de Deus, Samuel declara sua sinceridade, transparência e retidão no exercício sacerdotal. Vamos conferir 1 Samuel, capítulo de número 12, ao texto que a lição faz referência, versículos do 1 ao versículo de número 5, que diz assim a palavra de Deus: Samuel disse a todo Israel: atendi tudo o que vocês me pediram, e estabeleci um rei para vocês. Agora vocês têm um rei que os governará. Quanto a mim, estou velho e de cabelos brancos, e meus filhos estão aqui com vocês. Tenho vivido diante de vocês desde a minha juventude até agora. Aqui estou. Se tomei um boi ou um jumento de alguém, ou se explorei ou oprimi alguém, ou se das mãos de alguém aceitei suborno, fechando os olhos para a sua culpa, testemunhe contra mim na presença do Senhor e do seu ungido. Se alguma dessas coisas pratiquei, eu farei restituição. E responderam: Você não nos implorou nem nos oprimiu. Você não tirou coisa alguma das mãos de ninguém. Samuel disse: O Senhor é testemunha diante de vocês, e bem como o seu ungido é, testemunha de que vocês não encontraram culpa alguma em minhas mãos. E disseram: Ele é testemunha. Assim ele pediu que o povo considerasse que o Altíssimo havia feito por eles, mesmo diante do ato de rebelião. Ou seja, Deus ele sempre executou a sua misericórdia. Deus ele tinha em sua soberania a vontade em ser o principal rei de Israel, em que o povo tivesse um contato direto com ele, mas o povo de Israel eles foram em busca de um rei, queriam um rei
para que assim fosse imposta a sua vontade, e Deus, por sua infinita misericórdia e vontade permissiva, ele concede, vai conceder Saul um pouco mais à frente como rei do povo de Israel. Terceiro subtópico, os alicerces da dinastia davídica. No capítulo 7, 2 de 2 Samuel, há o estabelecimento profético da dinastia de Davi. Ela surge pela ordem do Senhor. A Bíblia mostra que não obedecer à vontade de Deus levou muitos reis a tornarem-se escravos, deportados e depois assassinados, como aconteceu com Joaquim e Zedequias. Não iremos fazer referência a esse texto, porque os irmãos lhes é de conhecimento. Assim, a quebra da aliança no período monárquico trouxe graves consequências para o povo de Deus. O templo foi destruído, assim como as muralhas da cidade, e os israelitas foram humilhados em terras estranhas. Veja que interessante, Deus é quem dá ordem ao rei, ao povo, ao profeta. É quem exalta, escolhe e abate quem é soberano. Glória a Deus por isso. No quarto tópico, Samuel, o divisor de águas. No momento da crise espiritual, Samuel aparece no cenário bíblico veterotestamentário no momento de uma grande crise espiritual. O trabalho desse servo do Senhor não seria fácil, pois ele desempenharia um papel fundamental na transição do período dos juízes para a monarquia. Assim, ele orientou o povo para promover a construção de uma unidade nacional e espiritual. O profeta, juiz e sacerdote Samuel foi o homem a quem Deus escolheu para falar, julgar e representar a nação de Israel, o povo escolhido por Deus. Segundo subtópico, o líder Samuel. Samuel fechou o ciclo dos juízes. Ele contribuiu grandemente para a nação de Israel ao estabelecer os alicerces do ofício profético, preservar o sacerdócio e estruturar a base espiritual do sistema monárquico. Agora seria uma transição de juízes, que era quem assim estava à frente, poderíamos dizer, do povo de Israel, e agora passaria a ter um rei específico, para que assim impusesse ordem, conforme o povo de Israel havia pedido a Deus um rei. Posteriormente, profetas mais novos herdariam um modelo espiritual deixado por Samuel, bem como todo um conjunto de conselhos para a casa real de Israel. Com Samuel, aprendemos que a chave para alcançar estabilidade e prosperidade do ministério é confiar em Deus e depender de seu favor. Olha a síntese do tópico 4 que vai nos dizer: um momento de crise marcou o surgimento do profeta Samuel em Israel. Mesmo no período de crise, Deus ele levanta pessoas como Samuel para ser o divisor de águas e não permitir que o pecado ele jamais seja abundante. Conclusão: os livros de 1º e 2º Samuel apresentam a narrativa histórica da transição do período dos juízes para a monarquia. As muitas histórias apresentadas nestes livros revelam os erros e os acertos de líderes humanos, mas ao mesmo tempo revelam o quanto Deus trabalha para o seu povo. Até aqui chegamos ao final da primeira lição. Que Deus nos abençoe. A primeira lição deste trimestre, que faz referência ao dia 6 de outubro de 2019, que é conhecendo os 2 livros de Samuel. Deixa aí sua pergunta, deixa aí sua interrogação, deixa aí aquele acréscimo abençoado da parte de Deus, para que possamos aprender uns com os outros. Boa aula a cada um de vocês. Domingo de manhã, na maioria das igrejas, vamos até a escola dominical, aprender um pouquinho mais da parte de Deus com o nosso pastor, com nossos professores, e vamos assim compreender ainda melhor a palavra de Deus,
Por vídeo não temos a disponibilidade de esclarecer perguntas, mas na igreja temos essa facilidade de aprender um com os outros e entender o quanto é bom a vontade de Deus. Um forte abraço, fiquem na paz do Senhor.